Que medo é esse do Bolsonaro? Se vocês fossem os verdadeiros defensores da democracia, tinham que estar sendo aplaudidos por onde vocês passassem. Mas não, vocês andam nas sombras, porque está todo mundo vendo que vocês destruíram a democracia, que nós defendemos a democracia e vamos continuar defendendo, porque alguém tem que colocar um freio nessa tirania de Alexandre de Moraes. É isso que você é, Alexandre de Moraes. E olha, que coisa absurda. Dá nojo de ler isso aqui. Vou ler alguns trechos. Você não precisa ser advogado para saber que isso aqui é uma desculpa para manter o Bolsonaro num cativeiro, censurado, calado, humilhado. E ele cita aqui o trecho do meu vídeo, convocando uma vigília. O conteúdo da convocação para a referida vigília, entre aspas, indica a possível tentativa de utilização de apoiadores do réu Jair Messias Bolsonaro em aglomeração a ser realizada no local de cumprimento de sua prisão domiciliar, com a finalidade de obstruir a fiscalização das medidas cautelares. Pelo amor de Deus, de onde se tira isso? E da prisão domiciliar pela Polícia Federal e pela Polícia Penal do Distrito Federal. Quanto ao ponto, verifica-se que as manifestações do filho do réu, no referido vídeo, revelam o caráter beligerante em relação ao Poder Judiciário. Notadamente o STF, em reiteração da narrativa falsa, no sentido de que a condenação do réu Jair Messias Bolsonaro seria consequência de uma perseguição e de uma ditadura, entre aspas, na Suprema Corte. Eu não posso ter essa opinião. Eu acho que é uma perseguição. Eu acho que vocês acabaram com o Estado Democrático de Direito, sim. É minha opinião como parlamentar. Eu sei que vocês já acabaram também com a imunidade parlamentar, mas é o que eu penso. E ninguém vai conseguir, com a canetada ou com ameaças de prisão, mudar o que pensa a maioria do povo, que é igualzinho, que é da mesma forma. Isso aqui não tem nenhum amparo legal, com base em hipóteses. Continua. E continua. E tem a coragem de botar no papel isso aqui ainda. Embora a convocação de manifestantes esteja disfarçada de vigília para a saúde do réu Jair Messias Bolsonaro, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas, com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. Pelo amor de Deus. É uma decisão completamente inconstitucional. Sem nenhum fundamento, como tudo que aconteceu nesse processo ao longo dos últimos anos. E continua, neste caso, a eventual realização da suposta vigília, entre aspas, configura altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar decretada e põe em risco a ordem pública e a efetividade da lei penal. Quer dizer agora que manifestação popular coloca em risco a ordem pública? Um ato religioso, uma vigília para orações, que eu quero pedir a todos que continuem com as orações. Quero pedir a todos os pastores e padres que neste domingo em suas igrejas falem sobre esse assunto. Falem da forma que Deus tocar o coração de vocês. Porque o Brasil está atravessando um momento muito grave, sim, de total desgaste da democracia, de total desrespeito à Constituição, às garantias individuais. Não precisa provar mais nada para botar uma pessoa inocente na cadeia. O tumulto causado pela reunião ilícita de apoiadores do réu condenado tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar imposta. Mas por quê? Olha o aparato de vigilância em torno dele. A jurisprudência do Supremo... O tumulto causado pela reunião ilícita dos apoiadores do réu condenado tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar imposta e a efetividade das medidas cautelares, facilitando eventual tentativa de fuga do réu. Isso tudo aqui, pessoal, no dia 21. Isso aqui foi ontem.
Isso aqui já estava tudo pronto, porque ele queria prender o Bolsonaro, queria humilhar o Bolsonaro no dia 22, que é o número do partido. Isso aqui não tem nada de jurídico. Isso aqui é uma perseguição à direita brasileira, a um partido político, o maior partido político desse país. Que medo é esse do Bolsonaro? Se vocês fossem os verdadeiros defensores da democracia, tinham que estar sendo aplaudidos por onde vocês passassem. Mas não, vocês andam nas sombras, porque está todo mundo vendo que vocês destruíram a democracia, que nós defendemos a democracia e vamos continuar defendendo. Não tem nada, nenhuma ameaça como essa ameaça que é feita para mim, nessa decisão, que vai me fazer parar. Porque eu estou do lado da verdade e eu vou continuar expondo a verdade. Porque eu não tenho medo dessas covardias. Porque alguém tem que colocar um freio nessa tirania de Alexandre de Moraes. É isso que você é, Alexandre de Moraes. Porque se Bolsonaro fosse culpado, se as milhares de pessoas que você ajudou a condenar fossem culpadas, não precisavam estar atropelando devido ao processo legal, ignorando prerrogativas de advogados. Haveria provas nos mais de 1000 aparelhos celulares que foram apreendidos, as conversas, os terabytes de conversas entre as pessoas. Cara, não tem uma linha, não tem uma palavra de Bolsonaro sobre tentativa de golpe. Não tem prova de nada, pelo contrário, os autos têm prova da inocência dele. Deixa de ser militante e passe a ser juiz, que é o que foi o ministro Fux. E com a consequência, vocês vão humilhar o juiz da turma de vocês, fazer beicinho para isolar, para deixar ele constrangido, porque não está nesse projeto de perseguição contra a direita no Brasil. É isso que aconteceu. Não é porque o Fux tem um voto a favor do presidente Bolsonaro, porque ele enxergou toda a tramóia que estava sendo orquestrada contra ele, contra centenas de outras pessoas, e depois ele se arrepende das decisões que deu. Porque se convenceu de que nunca houve tentativa de golpe aqui nesse país. Esse é o juiz que a sociedade espera, não é o que a direita espera, não. Isenção, imparcialidade. Porque quando você coloca um cidadão brasileiro mudando toda a jurisprudência do Supremo para ser julgado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, não tendo a quem recorrer, sendo o Tribunal de Jurisdição, quando todo o Brasil já sabia o resultado final dessa farsa, muito antes do processo começar, é porque esse é um processo viciado. Esse é um processo absolutamente nulo. E não adianta prender, ameaçar, perseguir, bloquear conta. Fazer o que você sabe fazer. Porque não vai calar direito. Se o Bolsonaro estivesse do lado errado, você não estava nem se preocupando com ele, porque ele ia ter 2, 3% de aprovação da população, mas não. Ele é o único que, segundo as pesquisas, pode vencer o atual presidente Lula. Esse sim já foi condenado e preso por corrupção. Olha quantos escândalos aconteceram no Brasil. CPI do INSS, roubo de velhinhos. Uma coisa asquerosa, mano. Governo do PT. CPI do crime organizado andando. Essa pauta não tem muito medo. Não será por quê? Escândalos de corrupção nos Correios. Prejuízo bilionário. Que até hoje os coitados dos entregadores de carta estão sendo descontados nos seus contra-cheques com 100, 200, até 800 reais para cobrir a roubalheira do governo do PT. Aí quando está vindo isso tudo à tona, coincidentemente, né? É o momento que vem essa decisão aqui para colocar uma pessoa honesta na cadeia. Olha o vexame que foi essa COP30, a chamada FLOP30. Um vexame internacional. O povo do Pará andando no meio do esgoto. Bilhões gastos de dinheiro público que sumiram, porque os bilhões que foram gastos não justificam essa estrutura precária que pega fogo, que cai teto.
de transbordo de esgoto da Curvoeiro, em toque privada. Cadê esse dinheiro? Ministério Público, vai atrás de bandido, pô! Vai atrás do Bolsonaro? Seu Boneiro, vamos trabalhar. Faça a sua obrigação. Vai investigar esses crimes. E deixe o Bolsonaro em paz. Deixe o povo escolher quem ele quer para ser o próximo presidente da República. O povo se revoltou por causa do modus operandi desta organização que estava no Tribunal Superior Eleitoral na eleição de 2022. Censurando o Bolsonaro, proibindo ele de falar das vinculações de Lula com governos ditadores, com terroristas, nos proibindo de falar em campanha, das roubalheiras do PT, que todos sabíamos que ia acontecer, tentamos alertar o povo, fomos censurados e elas estão acontecendo. É por isso que o povo se revolta, quando há uma tentativa de interferência no resultado das eleições. Não estou falando de máquina, nada disso, não preciso nem falar disso. A revolta do povo foi com isso, com esse modus operandi. E as pessoas denunciam os abusos de Alexandre de Moraes. E qual a consequência? Persegue quem fez a denúncia. Não investiga o que foi denunciado. Olha o que fez com o Tagliaferro. Era ex-assessor de Alexandre de Moraes. Denunciou a manipulação de sentença judicial dele próprio. Está tudo aí, de público. Não vai investigar as denúncias, o conluio de Alexandre de Moraes com o Ministério Público, usando uma estrutura paralela para perseguir alvos predeterminados por ele próprio, no meio da campanha. Não vão investigar os crimes que estão sendo denunciados. Aí vocês vão e querem prender o Tagliaferro, querem deportar o Tagliaferro. É igual o Eduardo Bolsonaro. O PT e a esquerda cansaram de buscar alguma ajuda internacional para denunciar os abusos que, segundo eles, o Lula sofria por estar respondendo por ter roubado o Brasil. Quem não lembra da célebre frase do advogado de Lula? Quem não se lembra da célebre frase do advogado de Lula, Cristiano Zanin, hoje no Supremo Tribunal Federal, vai buscar ajuda em organismos internacionais, dizendo que aqui no Brasil haviam cessado todas as medidas legais possíveis para acabar com a perseguição contra o Lula. O que aconteceu com o Zanin? Foi investigado? Não. Hoje é ministro do Supremo. Eduardo Bolsonaro denuncia os abusos de Alexandre de Moraes para o mundo. E o que ele faz? Bloqueia as contas do Eduardo Bolsonaro, da sua esposa, pede a sua prisão, quer a sua extradição de volta com o Brasil. Quer até aqui no cativeiro, me parece que o preço é meu. Eu quero ele aqui, sob o meu domínio. O Eduardo não tem nenhuma ascendência sobre o presidente Donald Trump. Vocês acham de verdade que o Eduardo Bolsonaro pode manipular o Trump? Ele estava pedindo ajuda, socorro, por que está acontecendo no Brasil agora, aos olhos de todos que estão me assistindo. Nunca pediu sanções econômicas para o Brasil. O Trump, da cabeça dele, sanciona o Brasil com as taxas, que foi muito inconveniente para a gente. Mas também sanciona Alexandre de Moraes por Magnitsky como um violador internacional de direitos humanos. E continua sendo. Por que que coloca Eduardo Bolsonaro para investigar, para ser investigado, não quer? Coloca o Paulo Figueiredo, coloca inicialmente o Bolsonaro, retira o Bolsonaro desse processo, que é o processo que foi usado para justificar a sua prisão há mais de 100 dias, num processo que o Bolsonaro nem foi denunciado. Que vergonha, Alexandre de Moraes! Por que você não colocou o Trump como investigado do seu inquérito? Já que ele é que canetou, que impôs a sanção, ele é o autor da sanção. Você quer punir quem levou informações, levou seu ponto de vista, fez as denúncias, mas você não pune aquele que te sancionou? Se você não aceita essa farsa e quer ajudar a furar essa bolha,
Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal. A gente segue junto, porque a verdade não depende da autorização do STF.